Ao contrário do que muitos pensam, trabalhar como motorista de táxi ou de aplicativo não é tão tranquilo assim. Esses profissionais, por muitas vezes, foram testemunhas de eventos inexplicáveis, histórias arrepiantes que se desenrolam no banco de trás de seus veículos, bem como pelos caminhos que percorrem em seu dia a dia. Hoje daremos voz para alguns desses relatos. Vamos para a primeira história. Se a memória não me falha, foi em 98 ou 99, fiz uma viagem para um par de mulheres. Trabalhei como taxista por alguns anos. Elas pegaram o táxi quase saindo de Santa Cruz, me pediram para ir a um endereço que ficava dentro de uma zona rural, perto de alguns montes. Só hesitei pelo fato de que o retorno poderia não me render dinheiro suficiente para ser lucro e não prejuízo, considerando o custo da gasolina e o tempo. Mas elas me disseram que estavam fazendo um trabalho para o governo. Nada estranho ou clandestino, me disseram. Tinha a ver com uma comunidade que vivia lá e que facilmente poderiam pagar o dia inteiro se não houvesse problema, já que aquele dinheiro não saía do bolso delas. Tinham ficado sem transporte e não sei mais o que, quase me implorando porque diziam que não queriam ficar lá e que seria quase impossível conseguir um táxi de volta. Levando isso em consideração, aceitei. Fomos para lá e, dirigindo por cerca de 1 hora entre estradas e principalmente caminhos de terra, chegamos a um pequeno vilarejo ao pé de uma colina. Era uma cidadezinha pequena que eu não conhecia e nem sabia que existia por ali. Ao vê-la, as mulheres me disseram que era um alívio ver que era pequena, assim voltaríamos mais cedo do que o esperado. Acho que estavam trabalhando em algum tipo de censo, mas só nessas áreas, algo assim, não entendi muito bem. Elas desceram e eu disse que as esperaria em uma pequena loja que encontrei, enquanto tomava um refrigerante e conversava com o dono da loja. Pessoas muito boas, tanto ele quanto sua esposa. Cerca de 1 hora depois, elas voltaram e me disseram que só faltava uma área, que as pessoas que viviam lá estavam ainda mais nos arredores daquele distrito, mas que lá ninguém mais ia, exceto os moradores dessas casas, e só a pé. Eu as levei para essa área, e lá as mulheres, com seus cadernos e crachás, me contavam que era estranho para elas terem que ir também para essa parte. Alguns vizinhos tinham dito a elas para não irem, e se não vissem as casas depois de um trecho daquele caminho, voltassem. Chegamos a uma parte onde claramente era apenas um caminho para pedestres muito bem marcado. Não tinha nada de estranho, mas eu não podia deixar meu táxi lá sozinho, e elas não tiveram problema com isso. Elas me disseram que voltariam logo, que só iriam caminhar um pouco e se não vissem nada iriam logo voltar. Fiquei no meu táxi, felizmente estava nublado e um pouco fresco, então não foi incômodo esperá-las. Passou um tempo, eram 4 da tarde, elas tinham estado lá, acho que por mais de 1 hora, e não voltavam. Vi uma pessoa passar e perguntei se as casas daquela estrada eram muito longe, mas a senhora, cerca de uns 50 anos, me olhou confusa, dizendo que ninguém vivia lá, ou pelo menos ela não sabia de ninguém que tivesse uma casa por lá, que aquela estrada era para o morro e um córrego. Contei à senhora sobre as mulheres que eu tinha levado, e ela disse que não, que elas não deveriam ter ido lá sozinhas, que normalmente ninguém daquela cidade ia para lá. Perguntei preocupado por quê, mas ela me pediu que a desculpasse, que não sabia exatamente o motivo, apenas cresceu ouvindo que ninguém deveria ir para lá, que era perigoso, mas que ninguém nunca explicava o porquê, que as pessoas simplesmente desapareceram. Não sabia o que fazer, se devia continuar ou ligar para a polícia, ou ligar para quem. Foi quando as ouvi gritando de longe, se aproximando de onde eu estava estacionado. Elas vinham correndo com o rosto vermelho, desesperadas, dizendo para irmos embora. Elas entraram no táxi e as acalmei como pude, dizendo que estavam bem, que já estavam aqui, e também perguntando o que havia acontecido. Senhor, não sabemos o que aconteceu. Caminhamos por um bom tempo sem ver ou ouvir nada, seguindo o caminho, e depois ouvimos vozes mais adiante. Por isso continuamos, pensando que talvez estivéssemos perto, e por mais que as ouvíssemos cada vez mais perto de nós, eram vozes de pessoas conversando. Não chegávamos até elas. Avançamos até chegarmos a uma espécie de parede alta de pedra no meio do caminho. Esta parede tinha algumas pinturas estranhas. Minha companheira diz que não, mas para mim parecia sangue seco, já formando figuras estranhas. Não sei se eram símbolos, letras de outro idioma ou o quê. Enquanto eu olhava para a parede,
Diga a ele o que vimos, disse a outra mulher a interrompendo. A mulher descreveu para mim um pequeno alto-falante redondo, corvinho sem um único botão. Ela acreditava que era um alto-falante porque quando o levantou foi de onde as vozes estavam vindo. Elas duas ouviram claramente que o som vinha dali. Ficaram ainda mais assustadas quando me disseram que, ao segurá-lo, ouviram risadas atrás daquela pedra, muitas risadas como de crianças. Depois, ouviram sons de animais que nunca tinham ouvido antes, rugidos. Foi quando jogaram o que diziam ser um alto-falante e correram, ouvindo algo pesado os seguindo entre a vegetação, mas depois de um trecho muito curto, não ouviram mais nada. Elas não pararam para ver se ainda estavam sendo seguidas. Continuaram correndo e foi quando chegaram até mim. Quero que prestem atenção no que vou dizer. Estou falando do ano 98, 99, tenho certeza disso. O alto-falante que descreveram ter visto lá nos morros, sozinho. O design é como poderíamos descrever hoje, ironicamente, como um design moderno, como uma Alexa, esta assistente virtual que se tornou famosa há apenas alguns anos. Um alto-falante, mas naquela época, no meio do nada. Não sei o que viram, somando ao fato de que me contaram também que muitos vizinhos lhes disseram para não irem, que não sabiam o que havia lá, se animais, algumas pessoas estranhas, bruxas, feiticeiros, e ninguém entendia por que não simplesmente iam, e aqueles que viam indo para lá nunca mais os viam. Do meu relato não esperem um final ou conclusão, além da sorte de essas mulheres terem retornado com vida, porque o resto não faço ideia do que aconteceu. É difícil saber o que de fato ocorreu e ainda ocorre nessa cidade, mas nada me tira da cabeça que poderia ser algo como algum tipo de seita ou coisa semelhante. Trabalhei com o táxi por mais alguns anos e depois mudei de trabalho, mas nunca esqueci esse dia. No próximo relato, iremos contar a experiência sobrenatural testemunhada por Mário, um adolescente de 18 anos na época e que viu de perto a vida e a morte por causa de seu trabalho. Vamos ao relato. Antes de completar 18 anos, procurei emprego em vários locais perto da minha casa e o trabalho que mais gostei e tinha mais liberdade nos horários por causa da escola era em uma base de táxis que ficava a uma quadra da avenida. Eu apenas me encarregava de receber as chamadas e enviar os veículos para o endereço que nos dessem. Tudo isso, é claro, antes dos aplicativos que usamos hoje em dia. Em 2003, não me esqueço, lá entre os trabalhadores e motoristas, conheci, vamos chamá-lo de Felipe, uma pessoa de perfil reservado que não era tão falador quanto os outros, com cerca de 40 anos. Ele praticamente ia apenas para fazer seu trabalho e voltava para casa. Era educado e respeitoso com os outros, mas não se enturmava muito, mesmo já trabalhando há alguns anos. Naquela base, ele era um cara sério, mas ninguém tinha problema com isso, porque todos esses anos ele não tinha tido problemas com ninguém. Durante 2 semanas, Felipe não apareceu para trabalhar, algo que não era habitual nele, já que sempre pedia os dias em que estaria ausente com antecedência, e eu facilmente dava conta. Contarei sobre isso porque tinha o registro diário dos motoristas. Embora não fosse uma base grande, devido à confiança que o proprietário principalmente tinha em Felipe, não houve problema com isso. Soube que apenas conversou com ele por telefone e estava tudo bem. Apenas disse que queria descansar. Quando ele voltou, apenas comentou que havia tido alguns problemas familiares, mas que tudo estava resolvido. Pelo menos foi isso que ele disse. Eu o notei cansado, com olheiras, muito fatigado, mas supus, comentando também com meu chefe, com quem tinha muita confiança e já o conhecia há anos, que o trabalho o ajudaria a distrair-se desses problemas. O estranho de tudo isso começou quando percebemos que o Sr. Felipe não tinha mais tanto dinheiro como antes. Não queríamos pressioná-lo com isso, mas era algo estranho. Ele sempre foi um dos que mais trabalhavam e ganhava mais dinheiro. Um dia ele se aproximou de mim e me pediu gentilmente para lhe dar mais viagens quando ligassem, pois ele mesmo nos contou que já não estava pegando tantos passageiros, algo que até mesmo Felipe achou estranho, pois não era normal. Claro que eu não tinha voz nem voto nisso. Eu só ouvia essas decisões e pedia desculpas, já que sempre respeitava a ordem das viagens que estavam sendo designadas. Eu não era o único taxista trabalhando lá, então tinha que discutir esse assunto com o dono.
Meu chefe aceitou e me disse que, se ele estivesse disponível, seria a primeira opção quando chamassem e que eu deveria levar isso em consideração. Meu chefe também conhecia Felipe há muitos anos. Eles moravam no mesmo bairro. Eu sempre quis ser justo com todos os outros taxistas, mas sentia empatia por ele e o ajudava ao máximo que podia. Tentava fazer com que fosse prioridade quando não estava ocupado e, ao mesmo tempo, garantir que os outros não percebessem. Mas no final de cada dia ele voltava da mesma forma, sem dinheiro. Um dia ele chegou irritado, insinuando que talvez fosse minha culpa por não pegar mais viagens, pois dizia que quando chegava nos endereços que eu mesmo designava, ninguém entrava no táxi, ou seja, havia pessoas no local, seja em comércios, casas, na rua, mas ninguém o pegava, ele ficava ali esperando e nada. Pensei que isso poderia ser talvez alguma ligação de trote, mas é que ele não pegava nenhuma única viagem, e os outros sim. Como era possível que apenas o Sr. Felipe recebesse chamadas de trote durante vários dias seguidos? Só fazia sentido para ele, não para os outros. Eu pensava em algo para me defender, embora não soubesse o que estava acontecendo. Meu chefe, inicialmente, ficou do lado dele e me repreendeu. Então eu sabia que logo teria que fazer algo para provar que não era minha culpa. Passaram-se mais alguns dias em que pensaram que eu era o responsável, que estava sendo enganado por brincalhões que pediam um táxi e não subiam. Mas eu repito, porque só ligavam para ele e não para os outros, nem uma única vez. Era algo que eu não entendia. Por que eles não paravam para pensar nisso? Comecei a anotar os números de telefone de quem ligava para ligar para eles no dia seguinte e confirmar se tudo estava em ordem com o serviço. E desde as primeiras ligações que fiz, soube o que estava acontecendo. As pessoas me disseram que, se vissem um táxi chegando, recebiam o número da placa para identificá-lo, mas não subiam porque diziam que ele já tinha uma passageira nos bancos de trás. Por isso, o deixavam ir. Várias pessoas me contaram isso. Perguntei se poderia ligar de volta com meu chefe ao lado para que eles mesmos pudessem dizer a ele, e concordaram. Em parte, também estavam chateados e poderiam reclamar com ele. Levou mais um dia para que eu pudesse fazer as chamadas novamente, com meu chefe esperando ter um tempo livre. No começo, ele achou que eu estava inventando tudo isso, mas foi se convencendo quando eles mesmos o diziam. Ele pediu detalhes aos clientes sobre Felipe para confirmar que era ele e sobre a mulher que estava no táxi para descartar que fossem várias diferentes ou a mesma, ou seja, que provavelmente estivesse usando o táxi de maneira incorreta. Quando ouviu umas 3 pessoas dizerem a mesma coisa, ele já acreditava em mim e esperamos Felipe naquele dia. Meu chefe precisava confrontá-lo. Quando o fez, ele chegou tão irritado quanto nos últimos dias. Mas rapidamente meu chefe o conteve e começou a questioná-lo sobre cada uma de suas viagens. Felipe não hesitou e respondeu que estava tudo em ordem. No entanto, meu chefe contou tudo a ele, dizendo que não poderia mais continuar trabalhando lá se continuasse com aquilo. Embora eu, que mantinha os registros das horas dos taxistas, soubesse que Felipe tinha suas horas em ordem, nunca se atrasava mais do que o esperado. Chegava rápido para outra viagem e partia, mesmo que nos dissessem que viam uma mulher no táxi e que imaginávamos que ele estava saindo com ela, não fazia sentido. Ele chegava aos destinos a tempo e voltava assim que terminava. Nos minutos de espera, nada era estranho. Felipe ficou chateado e pediu para falar com os clientes, perguntando sobre coisas específicas sobre a aparência da tal mulher. Mas só tínhamos uma descrição vaga dada pelos clientes que a viam de longe. Ele ficou bem assustado quando lhe demos a descrição, como se estivesse pensando por alguns segundos. Então, saiu correndo da base de táxis, pegou seu carro e partiu a toda velocidade. Meu chefe me disse para acompanhá-lo, deixando uma garota que trabalhava lá também encarregada. Ele começou a segui-lo por algumas ruas. Digo isso porque ele o conhecia há muitos anos. Senão imagino que não teria se importado para onde o Sr. Felipe estava indo. Vocês deveriam ter visto a expressão no rosto dele. Era uma expressão de terror. Não que Felipe estivesse com medo, não, ele é que era assustador. Meu chefe não me disse mais nada, apenas que íamos buscá-lo em casa, que algo estava errado com o Sr. Felipe. Lá ele me contou que o conhecia desde o ensino médio e nunca o tinha visto assim. Então algo realmente tinha acontecido.
Quando chegamos a uma rua conhecida como vielas, que são estreitas onde cabem no máximo 2 carros e há apenas 2 pistas estreitas, lá estava o táxi estacionado de qualquer maneira em frente à casa dele, com a porta do motorista aberta. Eu não sei o que meu chefe pensava ou sabia, porque parecia que ele sabia muito bem que precisava agir rapidamente. Ele saiu do carro, tentou entrar na casa, mas estava trancada com cadeado. Ele me deu seu antigo celular e disse para eu ligar para a polícia, dando-me o endereço. Em casa, e simplesmente pedi que viessem logo. Isso já não era mais uma questão de trabalho. Algo a mais estava acontecendo, e eu me vi envolvido nisso, não sei em quê. Ele continuou tentando entrar ao mesmo tempo em que gritava pelo nome dele, pedindo que abrisse a porta. É quase um milagre no Brasil que uma viatura tenha chegado rápido. Eles estavam por perto. Imagino que quando chegaram, se aproximaram do meu chefe e conversaram, mas não consegui ouvir nada. Saí do carro e me pediram para não me aproximar, forçando a porta da casa do Sr. Felipe. Não entendia por que estávamos lá, sobre o que estavam falando. Eu não vi, e sou infinitamente grato por não me deixarem chegar perto, porque a cena que encontraram dentro da casa foi horrível. Meu chefe me contou que quando saiu de lá estava muito mal, que o Sr. Felipe havia tirado a vida de sua esposa, aparentemente algumas semanas antes, e estava tentando se livrar do corpo. Ele me deu os detalhes, mas não vou contá-los, foram muito grotescos, mas digamos que ele estava se livrando da esposa por partes. Como eu era menor de idade, fui retirado de lá e levado para casa. Eles me disseram que, se necessário, eu teria que comparecer para prestar depoimento, claro, acompanhado de um adulto e tudo mais. No entanto, apenas meu chefe me pediu os números das pessoas com quem tínhamos conversado naqueles dias, e tudo isso estava anotado no meu caderno. Continuei indo ao trabalho na base. Felizmente, ela não foi comprometida, mas meu chefe estava ausente por todos esses acontecimentos. Até que no sábado daquela semana, ele chegou ao meio-dia com comida para todos os outros motoristas. Eles mal sabiam de nada, e o pouco que souberam foi de fora. Não sabiam de tudo o que estava acontecendo com os clientes e a mulher do táxi. Depois de terminarmos de comer, meu chefe e eu fomos para uma área mais discreta conversar. Ele me contou que, junto com a polícia, visitou alguns clientes com quem tínhamos conversado novamente, pedindo-lhes informações o mais detalhadas possível. Quando chegaram à descrição da mulher, e essas pessoas a descreveram, meu chefe mostrou a foto da esposa para cada um, e todos diziam que sim, era ela. Isso não servia para a investigação. O que faltava para concluir era que a mulher havia falecido semanas antes de ser vista. Não poderia ser ela, mas então, quem mais poderia ser? Ele não contou nada sobre a mulher. O que aconteceu com ela? Nada. O que concluímos conversando entre nós e com uma senhora que conhecia bem o bairro foi que a energia, o fantasma, como quiserem chamar, o espectro daquela mulher, ficou para se vingar do que o marido fez. Não sei se estamos certos, pois quando ela apareceu para as pessoas, foi quando tudo aconteceu, e souberam o que Felipe fez. Meu chefe encontrou Felipe culpado facilmente, mas com o tempo, sua sanidade começou a se deteriorar cada vez mais. A mesma senhora que conhecia a mãe do Sr. Felipe nos contou que ele dizia que, mesmo estando na prisão, sua esposa ainda aparecia para ele, e essas aparições o atormentavam dia e noite, sem deixá-lo em paz, e logo o mesmo morreu de fome, disseram-me. Parou de comer de um dia para o outro e foi se acabando. A verdade é que não faço ideia do que aconteceu. Conto isso tranquilamente agora, mas viver isso me marcou. Essa base de táxis já não existe mais. Meu antigo chefe agora tem um negócio de venda de carros e de vez em quando ainda o cumprimento, mas nunca mais falamos sobre esse assunto. E você? É taxista ou motorista de aplicativo e vivenciou algo estranho ou até mesmo sobrenatural? Escreva nos comentários que entraremos em contato. E inscreva-se em nosso canal para mais relatos como este.